Pai dos irmãos, amém? Vocês estão bem? Amém? Então, nessa tarde ensolarada aqui, louvando o Senhor Jesus. Como é bom, né? Daqui a pouquinho está tendo aí o pôr do sol. Acho que nessa estação que a gente está um pouquinho mais cedo, né? Daqui a pouquinho já está escurecendo. Então já é o momento de a gente se recolher. Mas como é bom, né? Estarmos na casa de Deus, estarmos na presença de Deus. É uma alegria muito grande. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha alegria em entrar e em estar neste lugar de adoração, em estar neste lugar de louvor. Quantos estão nas suas casas agora, nos vendo aí, através dessa live que está sendo reproduzida, e gostariam de estar aqui, né? E você está aqui, né? Valorize isso, valorize esse momento na presença de Deus, porque muitos gostariam e não podem, por conta da pandemia, por conta das restrições, por conta até do medo. Talvez a pessoa está lá na casa dela, né, pastor? Mas ela está com medo de vir aqui. Mas você é um privilegiado, porque você está aqui hoje, né? E eu quero, nesse momento, orar, tanto pelas nossas vidas, quanto por quem está em casa agora também, nos ouvindo, né, recebendo o louvor, a adoração, tudo que está sendo feito nessa hora. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Deus. E a Tua palavra nos diz que na Tua presença há abundância de alegria, a fartura de alegria, ó Deus. O salmista diz que preferia estar um dia na Tua casa, na Tua presença, do que em outros lugares 1000, ó Deus. Por isso nós Te louvamos por estarmos aqui nessa tarde, para bendizermos e para adorarmos ao Teu santo nome, Deus. Tu és santo, Tu és bendito, Tu és digno de louvor. E nós rogamos por aqueles que estão nos seus lares, com os seus corações desejosos por estarem na Tua casa. Cobre eles com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua presença. Conforta os seus corações, livra eles de todo mal. Se há alguma doença, se há algum mal afligindo a vida deles, que neste momento, ó Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. E nós oramos que toda essa fase que nós estamos vivendo, ela cesse o mais breve possível, e que uma reunião santa, que um ajuntamento santo aconteça neste lugar, e não só neste lugar, mas em todas as igrejas nessa cidade, neste estado, neste país, neste mundo, ó Deus, que tem sido assolados por esta pandemia, ó Deus, por este vírus, ó Deus. Nós pedimos proteção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de compartilhar uma breve palavra com os irmãos essa tarde, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. Livro de Levítico, Velho Testamento, terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 6, do verso 8 até o verso 13. Os irmãos acharam? Quem achou, dá um amém nessa máscara aí. Fala, ela vai se converter também, essa máscara. Amém? Essa água que é para mim? É para mim essa água? Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá, nele não se apagará,
Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, irmãos? Só até aqui. Acho que a palavra já fala por si só, né? Se nós analisarmos, nós simplesmente lermos a palavra e fecharmos a Bíblia agora, nós já sairíamos deste lugar abençoados, porque nós já entendemos o que Deus está nos trazendo aqui sobre o fogo. Mas eu gostaria de trazer aqui uma breve explanação dessa palavra, que se encontra no livro de Levítico. E o tema dessa mensagem é: o fogo arderá, um chamado à santidade. Então guarde isso nessa tarde. O fogo arderá, um chamado à santidade. O livro de Levítico, nós sabemos que foi escrito por Moisés, né? Parece que eu estou continuando a pregação da irmã Rayane de manhã, que Moisés, ela falou sobre o povo sair do Egito, né? Sobre como Deus usou Moisés. O povo clamou para que Moisés estivesse sendo levantado para que tirasse o povo do Egito. E Moisés, o autor deste livro, ele tinha acabado de sair do Egito, tinha ido com o povo para o deserto. E no deserto Deus deu várias ordenanças. O livro de Levítico, apesar de ter o nome Levítico, né, da tribo de Levi, ele fala da santidade. E ele fala dos holocaustos, dos sacrifícios que deveriam ser feitos lá no deserto. Enquanto o povo estava sendo moldado, estava sendo trabalhado, Deus deu várias ordenanças. E o livro de Levítico é uma das ordenanças, dá os parâmetros para o povo viver, né, para o povo sacrificar lá no deserto. Naquela época era necessário você sacrificar, né, os animais, você sacrificar o cordeiro, você sacrificar rolinhas, sacrificava-se de tudo. Eram vários sacrifícios que eram feitos para a expiação do pecado, para a purificação do povo. Hoje nós sabemos, nós entendemos que não é mais necessário nenhum sacrifício, porque o sacrifício maior, ele já foi pago. Jesus, ele foi o cordeiro, ele foi o maior sacrifício. E a Bíblia nos diz que ele se entregou uma vez por todas. Não é necessário mais continuamente nós ficarmos sacrificando, né, matando carneiros, bodes, matando ovelhas, mas a ovelha remida, a ovelha chamada Jesus, ela já se sacrificou por nós. Ela já se sacrificou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter o acesso direto ao Pai. Não precisamos mais sacrificar nada, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele livrou o mundo de todo o pecado. Então, entendendo isso, irmãos, entendendo que Moisés escreveu esse livro, que esse livro fala de santidade e fala de holocausto, de ofertas ao Senhor, várias ofertas, né? Imagina, você pecou, né? Você falou uma coisa errada, você devia sacrificar. Você causou dano para alguém, você deveria sacrificar. Você fez alguma coisa, você deveria sacrificar. E era continuamente assim. E Deus, através de Moisés, né, e no verso 8 ele diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, né, se a gente for observar, foi o livro que mais Deus deu orientações a Moisés. 38 vezes Deus falou o Senhor a Moisés dizendo, e falou o Senhor a Moisés dizendo, e falou o Senhor a Moisés dizendo. Imagina, Marciano, e falou o Senhor ao Marciano dizendo, e falou ao Senhor ao pastor Adalto dizendo, 38 vezes. Ou seja, Deus é insistente em nos dar orientações. Deus é insistente em estar conosco na nossa caminhada. E Deus deu a lei do holocausto para Moisés. E eu queria observar aqui os elementos desse holocausto que estão sendo trazidos. Gostaria de falar sobre 5 elementos. E o primeiro elemento que eu encontro nesse texto, os 5 mais importantes, é o sacerdote. Está dizendo, verso 10, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho. Sacerdote é o primeiro elemento que eu encontro nesse texto.
E no livro de 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro elemento que eu vejo aqui desses 5 é o sacerdote. E a palavra nos diz o seguinte, queridos: você e eu somos os sacerdotes. Você e eu fomos chamados por Deus a oferecer o sacrifício agradável a Ele. Você e eu fomos chamados para isso. Mas de que forma que nós vamos ser sacerdotes? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um sacerdote chamado para anunciar as boas novas de salvação do Senhor. Se não tem sido assim, querido, se incomode. Às vezes eu fico preocupado, estou lá no meu trabalho, eu falo, hoje eu não falei de Jesus ainda, eu não pensei em Jesus aqui, não comentei de Jesus com ninguém. Eu tenho que falar de Jesus com alguém hoje. Essa semana passou e eu não estou falando de Jesus, não falei de Jesus ainda. Está todo mundo falando de tudo, falando de pandemia e falando dos problemas da vida, falando do problema do trabalho, mas eu não falei de Jesus ainda. E eu me incomodo, eu falo, não, eu tenho que quebrar isso. Eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que ser o sacerdote naquele lugar e apresentar a boa nova de salvação. E assim deve ser nas nossas vidas, queridos. Não espere um momento para falar de Jesus. A palavra nos ensina que nós devemos pregar em tempo e em fora de tempo. Então, o momento que Deus te der, a oportunidade que Deus te der, fale. E se não houver uma oportunidade, crie uma oportunidade. Comece a falar do seu dia a dia, né? Comece a falar como está bonito o sol, né? Como as plantas estão crescendo. Quem fez isso? Deus que fez, olha só. Deus criou. É fácil você falar de Deus, que Deus está em todas as coisas, né, pastor? Deus está em tudo, Ele é o Criador, né? A criação, ela espelha o Criador, a grandeza do nosso Criador. Então, não perca tempo. Seja o sacerdote onde você estiver e anuncie as boas novas do Senhor. O segundo elemento que eu vejo aqui é a lenha. A lenha é um combustível pelo qual mantemos a chama acesa em nossos corações. A oração, o jejum, a adoração, a meditação da palavra. Para haver sacrifício, para haver holocausto, para haver o fogo de Deus e Deus receber aquela oferta, é necessário nós termos lenha. É necessário nós carregarmos a lenha. O que é essa lenha? É a nossa meditação na palavra. É a nossa vida de oração, a nossa vida de devocional. Nós precisamos ter o combustível que vai alimentar o fogo de Deus nas nossas vidas. Não espero pelo pastor, irmão. O pastor ir atrás de você e falar, irmão, você precisa ler a Bíblia. Você precisa, né, vir participar do ministério. Você precisa orar. Não, querido, essa missão é sua, essa missão é minha. Nós temos que ter lenha para jogar no fogo e esse fogo continuar ardendo. Nós temos que colocar lenha todos os dias, ir lá e coloca lenha. Aqui ele fala, verso 12, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Cada manhã, querido, todo dia é necessário nós termos lenha para pôr no fogo. Tem que ter lenha. Olha para o seu irmão, eu sei que você não pode chegar muito perto dele, mas olha para ele e diga para ele, tem que ter lenha, irmão. Tem que ter lenha. Você tem que ter lenha na sua vida para você queimar. Às vezes nós reclamamos de muitas coisas, que Deus não está, que Deus não faz, mas cadê sua lenha? O que você está queimando? Você tem alguma coisa para queimar diante de Deus? É necessário nós termos algo para queimar. É necessário nós mantermos uma vida com Deus e termos algo para queimar. É muito bom nós chegarmos aqui e cantarmos, deixa queimar. A gente canta, né? Deixa queimar, vem com teu fogo. Mas Deus vai queimar aquilo que nós temos, o combustível que nós já temos. Deus não vai fazer queimar uma coisa que não existe. O fogo é de Deus, mas a lenha é você que tem que levar. A lenha é você que tem que carregar. O próximo elemento que eu vejo nesse texto é o altar. O altar representa o lugar que oferecemos a Deus o nosso sacrifício em santidade.
1 Coríntios 6,19 vai nos dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você é o altar, querido. Nessa história aqui, onde tem um altar, você é o altar. Você é o lugar onde vai ser oferecido o sacrifício. Se você é esse lugar, então você deve cuidar de si mesmo. Você deve se santificar ao Senhor. Ele diz: não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A Bíblia diz em Gênesis que o Espírito do Senhor movia-se sobre a face do abismo. Mas agora nós entendemos que o Espírito de Deus, ele se move dentro de nós. Ele não está mais fora, mas ele se move nas nossas vidas, em nós. Você é o recipiente, você é o local, você é o ambiente onde a presença de Deus ela repousa hoje. Você é o lugar onde Ele quer estar, onde Ele quer habitar. Mas para que isso aconteça, querido, é necessário que você tenha santidade na sua vida. Que o seu corpo seja santo. Que aquilo que você olha seja santo. Que aquilo que você toca seja santo. Que aquilo que você faz seja santo. Seja santo em toda a sua maneira de viver. Assim diz a palavra do Senhor. Então o altar somos nós. Nós somos o altar do Senhor. E o próximo elemento é o holocausto, é o sacrifício. É o que nós oferecemos ao nosso Deus todos os dias, o nosso tempo, a nossa dedicação, nossa renúncia, a nossa fidelidade. E em Gênesis 22, 7, vai dizer o seguinte: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quem disse isso? Isaac. Isaac estava lá com seu pai Abraão. Seu pai Abraão pegou ele, falou: vamos, filho, vamos subir o monte e nós vamos sacrificar ao Senhor. Nós vamos oferecer o holocausto a Deus. Mas antes, o que Deus havia falado a Abraão? Abraão, toma o teu filho, o teu único, o teu primogênito, e sacrifica ele, entrega a ele. E Abraão, a Bíblia diz que ele não questionou, ele foi. Ele pegou os seus servos, junto com seu filho, levou as suas coisas e foi em direção ao monte. E começando a subir aquele monte, deixou os seus servos, subiu só com seu filho. E ele tinha o quê? Ele tinha lenha, ele tinha todos os itens, mas ele não tinha o holocausto. Ele não tinha um sacrifício. O sacrifício seria o filho dele. E sabe, queridos, quando ele foi sacrificar o filho dele, houve uma voz que bradou: Abraão, não faça isso, porque eu vejo que você realmente é fiel, você obedece a minha palavra. E ele olhou para trás dele, ele viu um cordeiro. E antes ele havia falado: Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu para si o cordeiro. Mas olha a renúncia que Abraão teve que fazer antes que Deus operasse o milagre. A renúncia que Abraão teve que fazer para que Deus provesse o cordeiro. Sabe, querido, Deus exige de nós renúncia também. Renunciarmos a este mundo, renunciarmos às coisas deste mundo. E não só as coisas deste mundo, mas tem coisas que nós gostamos também, que Deus às vezes nos exige. Deus às vezes nos exige coisas boas, a faculdade que eu quero, o trabalho que eu quero, são coisas boas. O namorado que eu quero, a esposa que eu quero. Mas será que é o que Deus quer? Será que é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas? Será que Deus não quer que nós renunciemos àquilo que nós queremos para vivermos a vontade dEle? O holocausto, querido, é a nossa renúncia. Nós vamos ter que renunciar a alguma coisa para nós servirmos a este Deus. Nós vamos ter que renunciar a alguma coisa para que a presença de Deus continue ardendo sobre as nossas vidas. A santidade é um caminho que nós trilhamos, em que nós precisamos renunciar. A palavra do Senhor nos diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se, renuncie-se a si mesmo, renuncie a sua vontade,
renuncie o seu eu, renuncie os seus projetos, renuncie os seus sonhos e viva os sonhos de Deus para a sua vida. E viva o melhor de Deus para a sua vida. E chegamos aqui, irmãos, ao último elemento. Falamos do sacerdote, da lenha, do altar, do holocausto. E o que mais falta? Agora falta o fogo. Como é que vai ser queimado tudo isso, né? Como é que vai ser ofertado isso ao Senhor? O fogo. E é interessante que eu estudei aqui 3 tipos de fogo na Bíblia, que eu achei interessante trazer para os irmãos. Primeiro, o fogo da presença de Deus, que está lá em Êxodo 3, verso 1, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Verso 3 ainda. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande salvação, porque a sarça não se queima. Imaginem, queridos, Moisés estava lá no campo, apacentando as ovelhas, e ele vê a sarça, um fogo na sarça, a sarça não se consumia. A sarça pegava fogo, mas ela não se consumia de jeito nenhum. E Deus ali começou a falar com Moisés. Deus ali começou a ministrar sobre Moisés. Precisamos do fogo da presença de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos ter a lenha, o altar, o holocausto, e sermos o sacerdote para que o fogo da presença de Deus venha sobre as nossas vidas. Só houve fogo, queridos, quando todos esses elementos estavam presentes. E na nossa vida não pode faltar a presença de Deus. Pode faltar tudo. Pode faltar o pão, pode faltar o alimento, pode faltar o trabalho, o recurso, mas não pode faltar sobre a nossa vida a presença de Deus. Precisamos andar segundo a presença de Deus. Precisamos caminhar a nossa caminhada de fé com a presença de Deus. O salmista Davi, ele disse: Não se afaste de mim o teu espírito. Não se afaste de mim o teu espírito. Ele queria a presença de Deus. Ele queria Deus com ele em todos os momentos. O próprio Moisés, ele disse: Não me faça sair deste lugar sem que a tua presença vá comigo. Eu não quero o seu anjo, Senhor Deus. Eu quero o Senhor pessoalmente. Eu quero estar contigo. Eu quero viver uma vida de intimidade contigo. E Moisés, ele pôde contemplar isso, querido. O anjo do Senhor, ele passou. A glória, ele viu a glória de Deus naquele lugar. E Moisés foi um homem que pôde escrever o livro de Levítico. E dando continuidade aqui, o fogo consumidor, Hebreus 12, 29, vai nos falar. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Existe também um fogo de Deus que consome. Consome o quê? Consome o pecado, consome o mal, consome aquilo que é impuro, consome aquilo que faz mal, consome aquilo que nos afasta da presença dEle, consome aquilo que vai nos afastar da intimidade, da comunhão, consome aquilo que vai nos causar prejuízo espiritual. Esse é o fogo consumidor. E também tem o fogo de Deus que prova e que purifica. Provérbio 17, 3 vai nos falar. Provérbio 17, 3 diz assim: O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O que é isso? O crisol era a vasilha onde se colocava a prata, e o forno era o local onde se purificava o ouro.
E nesses locais era feita a purificação. Né? Quando você tira uma pedra da terra, ela está suja, ela está impura. É necessário purificar aquela pedra, é necessário purificar o ouro, é necessário purificar a prata. E como que o ourives fazia isso? Ele colocava numa vasilha, esquentava aquilo em alta temperatura. E sabe o que acontecia? O ouro puro ele ficava no fundo e as impurezas elas subiam. O que ele fazia? Ele pegava, tirava aquela impureza, fica só o ouro, fica só a prata. Ou seja, queridos, como Deus nos vê, nós somos o ouro nas mãos dele. Nós temos às vezes algumas impurezas, mas Deus às vezes nos coloca à prova, nos coloca sob o fogo para tirar as impurezas. Nós às vezes nos deparamos com situações onde nós não entendemos. Por que, Deus? Por que essa prova? Por que isso está me trazendo tanto problema? Por que isso está mexendo comigo, está mexendo com a minha estrutura? Porque Deus nos coloca à prova. Porque Deus quer ver realmente o que há no nosso coração. E Ele quer tirar aquilo que é impuro e deixar só aquilo que é precioso em nossas vidas. Você é precioso. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. E por sermos tão preciosos aos olhos de Deus, Ele nos purifica. Ele nos coloca sobre o fogo. E o fogo de Deus nos torna ainda mais preciosos aos olhos dEle. Então esse é o fogo de Deus que prova e purifica. E já encerrando essa palavra nessa tarde, já quase noite, eu gostaria de dizer que é necessário ordem no reino de Deus. Está dizendo lá em Êxodo 6,12, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. É necessário ordem. O sacerdote ele ia lá e colocava em ordem todo o holocausto. Ele arrumava lenha, ele arrumava o altar, ele arrumava todos os itens para que o fogo de Deus viesse sobre aquele lugar. É necessário nas nossas vidas também colocarmos as coisas em ordem. O que será que está fora de ordem na nossa vida? O que será que está fora de ordem no nosso coração? O que será que está fora de ordem nos nossos relacionamentos? É necessário nós alinharmos novamente. É necessário nós colocarmos em ordem. O profeta Ezequias ele foi indagado por Deus. Coloca a sua casa em ordem, senão você morrerá. O rei Ezequias, ele foi colocado à prova. E ele pediu misericórdia a Deus. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Ele colocou a casa dele em ordem. Ele procurou viver novamente a vontade de Deus. O que será que está fora de ordem na nossa vida hoje, querido? Nosso Deus é um Deus ordeiro. Ele gosta das coisas todas no seu lugar. Deus criou todas as coisas na sua ordem. Deus criou todas as coisas no tempo certo. Ele é um Deus que preza por isso. Outra coisa, só tem fogo onde tiver conserto, irmãos. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. Ou seja, ele se consertou, ele consertou o altar. O que é o altar que nós vemos aqui? É o lugar onde oferecemos o sacrifício a Deus, é nas nossas vidas. É necessário nós consertarmos a nossa vida para que a presença de Deus permaneça em nós. É necessário nós consertarmos o que há de errado no nosso coração, para que o Senhor habite novamente e que a chama do fogo dele continue a arder nas nossas vidas. É necessário uma busca incessante pela presença de Deus. 1 Tessalonicenses 1,17 diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Em Êxodo 16:20, também vai nos trazer uma palavra. Êxodo 16:20 diz, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. O que está falando aqui? Foi falado de manhã também. Sobre o maná. O maná vinha todos os dias sobre o povo de Israel no deserto. Todos os dias vinha o maná. E o que era o maná hoje para a gente? É a palavra de Deus, é o que nos alimenta. O maná hoje é isso aqui. Nós devemos buscar a presença de Deus todos os dias. Todos os dias nós devemos observar este livro.
Todos os dias nós devemos mergulhar neste livro, na palavra de Deus, e encontrar coisas novas e sermos alimentados. Será que nós ficamos aí um dia sem almoçar? Um dia sem jantar? O pastor já ficou aí alguns dias e foi terrível, né, pastor? É terrível. Mas será que normalmente nós fazemos isso a não ser por um propósito? Nós não fazemos. Não ficamos um dia sem comer. Não ficamos 2 dias sem beber água. Mas será que nós ficamos um dia sem ler a Bíblia? Será que nós ficamos aí uma semana sem ler a Bíblia? Um mês sem ler a Bíblia? Eu creio que um sinal amarelo, ele se acende quando isso acontece. Olha, fique atento, se atente. Ou um sinal vermelho, pare. É necessário você se voltar para a palavra novamente. Se nós queremos ver o fogo de Deus arder nas nossas vidas, se nós queremos viver uma vida de comunhão com Ele em santidade, é necessário nós observarmos essa palavra, pois é ela que nos guia a toda a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor, queridos, que vai te guiar. É a palavra do Senhor que vai conduzir a sua vida por completo. E para encerrarmos aqui, queridos, gostaria de dizer que santidade é um processo. Levítico 19:2 nos diz que santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. O sacerdote, a lenha, o altar, o sacrifício e o fogo devem ser santos. É tudo santo. Se você canta aqui no Ministério do Louvor, você deve ser santo. O seu instrumento deve ser santo. A sua vida deve ser santa. Se você vem e senta nesse banco, esse banco deve ser santo porque é oferecido a Deus. O seu coração deve ser santo. O Senhor nos chama a isso, queridos. O fogo arderá continuamente no altar. Um chamado à santidade. Nós precisamos viver a santidade. A palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser santos para vermos ao Senhor, para termos acesso à presença de Deus, para que o fogo ele arda continuamente no altar da nossa vida. Você é o altar onde Deus quer fazer a obra dele. Você é o altar onde a chama de Deus quer arder todos os dias. Todos os dias ele quer ir lá e arder no seu coração. Assim como no jardim do Éden, todas as tardes ele ia lá na viração do dia e conversava com Adão. Perguntava a Adão como você está, como foi o seu dia, o que você fez hoje. E ele quer novamente essa comunhão conosco. Ele quer que esse fogo arda no nosso coração continuamente. E o fogo arderá continuamente no altar. E isso está no imperativo, queridos. O fogo arderá, você deve fazer dessa forma. Deus não estava pedindo para Moisés, Deus estava ordenando. Moisés, assim você vai fazer. Ou seja, queridos, se não estamos deixando a chama de Deus arder continuamente nas nossas vidas, estamos indo de encontro, indo na contramão dessa palavra. Nós precisamos, nós devemos fazer isso. Nós devemos ser o sacerdote que leva a lenha, que tem no seu coração o altar e que tem o sacrifício para oferecermos ao Senhor, para que a nossa vida seja plenamente santificada e a presença dele habite nas nossas vidas. Eu gostaria de orar agora, interceder a Deus por nossas vidas, entregando essa palavra e pedindo a Deus que a chama dele continue ardendo nos nossos corações. Somente com a presença dele nós vamos conseguir. Somente com a presença dele que nós vamos superar as circunstâncias. O fogo precisava estar ardendo continuamente. Era a ordenança de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós apresentamos essa palavra nas tuas mãos. É o teu Espírito Santo quem convence, ó Deus. É o teu Espírito Santo que faz toda a obra, ó Pai. E se há pessoas, ó Deus, que precisam que essa chama seja acesa novamente, Deus, estão orando agora, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor intervenha, ó Pai. Pedimos que a tua chama continue a arder. E se ela se apagou, que o Senhor venha acendê-la novamente. Que a chama da tua presença volte a arder nos corações. Que possamos ser santos, assim como tu és santo, ó Deus. O Senhor nos chama
a uma vida de santidade. O Senhor nos chama a uma vida de dedicação na tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor encontre corações desejosos por estarem diante de Ti, por estarem diante da Tua face, oferecendo-se como um sacrifício verdadeiro, oferecendo-se como um sacrifício vivo, ó Deus. Renova as nossas vidas, Pai, renova os nossos corações, tira toda a cinza que tiver nos nossos corações, limpa toda a sujeira nas nossas vidas, Pai, e que essa chama venha arder, que a Tua presença venha arder nas nossas vidas e nos nossos corações, que essa chama, ela arda continuamente, que tenhamos lenha para queimar na nossa vida, Deus, que tenhamos uma vida de oração, de busca pela Tua presença, de busca pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajuda, nos capacita, Deus, é o que nós oramos e nós Te pedimos em nome de Jesus, amém, amém, que você seja abençoado nessa noite, para a glória do nome do Senhor.